Bom dia, meus amados irmãos, que vocês tenham uma feliz Páscoa. Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e agora reina em toda a sua bondade e misericórdia. Um dia voltará para trazer o seu reino plenamente. Por isso nós estamos aqui celebrando esse domingo de Páscoa. E eu convido os irmãos a abrirem comigo em Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 10. Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 10. Assim diz a palavra do Senhor, Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então nós vemos que a lei trazia maldição, condenação a nós, mas Jesus tomou sobre si essa maldição para que viesse a bênção, a salvação, o Espírito Santo a nós, que cremos em Jesus Cristo. Que nós possamos então, com essa fé, com essa certeza, termos um tempo de oração, confessando nossos pecados a Deus e agradecendo pela sua salvação. Ore comigo. Senhor amado, nós suplicamos o perdão dos nossos pecados, nós te louvamos, Senhor, porque embora pecadores, cheios de ira, cheios de maledicência, cheios de pouca disposição de seguir a Cristo, mas muita disposição de seguir outras coisas, de procurar a nossa felicidade por meio do pecado. Nós que muitas vezes agimos com egoísmo, sem nos importarmos com o Senhor, sem falarmos a Tua palavra que ainda ela necessita, ou talvez algum aqui que esteja zombando do Senhor e vivendo uma vida de desprezo ao Senhor. Nós suplicamos, perdoa nossos pecados, porque Cristo Jesus já carregou sobre si a maldição em nosso lugar, a ira do Senhor, e agora nós temos a bênção, a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê sempre o Espírito Santo, nos encha, e agora receba o nosso culto, que seja um culto cheio de alegria e gratidão por aquilo que o Senhor fez a nós, por meio de Jesus. É no nome dele que nós pedimos e agradecemos. Amém. Convido você, meu querido irmão, você que nos acompanha, a cantarmos juntos esse próximo hino, que fala sobre a cruz de Cristo, a cruz que Jesus recebeu, que Ele carregou na sexta-feira da Santa, antes da sua ressurreição na Páscoa. Cantemos juntos.
Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Irmãos, convido agora a abrirmos juntos em Lucas, capítulo de número 23. Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 32. Nós estamos na Páscoa, mas nós vamos retroceder um pouco à sexta-feira da paixão de Cristo, da sua morte por nós. Um texto que, apesar de falar sobre a morte de Jesus, nos fala ainda, mesmo depois da ressurreição, porque a promessa que nos é dada aqui ao ladrão é dada a nós também, e ao chamado também que é feito a esse texto, existe para nós, ainda hoje. Então, Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 32 a 43, assim diz a palavra do Senhor. E também eram levados os outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salvo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava essa epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos pedir que Deus fale conosco. Senhor amado, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e agora nós suplicamos que o Espírito Santo ilumine nosso entendimento, mude o nosso coração, nos dê um coração de carne, um coração sensível ao Senhor, e que essa palavra fale nos nossos corações, Senhor, trazendo a salvação, livrando-nos de nos opor a Cristo, ou de fazermos pouco caso dEle, diminuímos a importância dEle nas nossas vidas, e que nós possamos então reconhecer a Jesus como nosso Deus, como nosso Rei, como nosso Salvador, e a Ele render glória, a Ele suplicar por salvação, a nele crer,
para termos vida eterna, Senhor amado, e participarmos do Teu reino. Fala conosco agora, pelo Espírito Santo, e dá-nos a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que nós pedimos e suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a reação desse segundo criminoso, desse segundo malfeitor, ela é muito intensa. E quando eu ali, estudando o texto, eu me lembrei de uma reação parecida de um missionário chamado Henry Martyn. Há séculos atrás, era um missionário inglês na região do Oriente Médio. Naquela época havia uma guerra entre os russos e também um exército islâmico. E houve um dia uma grande vitória desse exército islâmico sobre os russos, que supostamente eram cristãos. E o amigo de Henry Martyn aproveitou, ele era muçulmano, ele aproveitou a situação para zombar de Henry Martyn. Seria uma brincadeira talvez sadia na mente dele, mas ele disse o seguinte: houve tantos russos mortos, que do céu Cristo estava de joelhos, segurando a roupa de Maomé, para suplicar que ele desistisse. E quando Henry Martyn ouviu aquela brincadeira, o rosto dele fechou e ele disse: essa blasfêmia cortou-me a minha alma. E o amigo dele ficou surpreso de ver Henry Martyn tão ofendido com uma brincadeira como aquela. E perguntou: mas o que aconteceu? E Henry Martyn então disse: eu não conseguiria suportar a existência se Jesus não fosse glorificado. Seria um inferno para mim se ele fosse sempre desonrado desta forma. Então, Henry Martyn tinha ali um grande zelo por Jesus. E eu poderia questionar: será que nós temos este mesmo zelo por Jesus hoje? Nós que há 2 anos atrás vimos pessoas zombando de Jesus na internet, postando ali um especial de Natal que humilhava Jesus. E que quando fizemos um abaixo-assinado, um dos ministros do Supremo disse que não havia problema nenhum naquela brincadeira, sendo que dias depois houve uma alusão ao Holocausto e o mesmo ministro disse que aquilo deveria ser tirado do ar, porque trazia dor e sofrimento aos judeus. Ele estava certo na sua segunda medida, mas se ele estava certo em poupar os judeus desse sofrimento, dessa ofensa, quanto mais ele não deveria ter tirado do ar uma coisa que era tão ofensiva a alguém que não é apenas um homem, mas é o Deus vivo, aquele que deu a vida por nós na cruz, aquele que ressuscitou, aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vejo, meus irmãos, que parece que nós não ficamos tão ofendidos assim quando as pessoas zombam de Jesus, não ficamos tão incomodados assim quando as pessoas não creem em Jesus. E de fato há aqueles que se dizem crentes, mas que diminuem Jesus. Porque esse homem que brincou com Henry Martyn, ele avaliou Jesus e os cristãos pelo sucesso que eles tiveram numa batalha. E desprezou Jesus porque aquela batalha, aqueles que se diziam cristãos fracassaram. Então, para ele, Jesus deveria ser avaliado não segundo a sua divindade, não segundo a sua morte e ressurreição, não segundo o seu amor, a sua justiça, a sua bondade, que o levaram à cruz do Calvário, como era para Henry Martyn, mas era avaliado de acordo com o seu suposto sucesso ou suposto fracasso. E as pessoas tratam Jesus como um meio de sucesso ou fracasso. Elas procuram Jesus como se fosse ao mercado procurando qual é a solução para o meu problema. Será que está em Jesus? Será que está em fazer um trabalho num terreiro? Será que está em seguir ali alguma filosofia de vida, procurar algum coach? Será que está em Jesus mesmo? E muitas pessoas vêm à igreja, vão a muitas igrejas procurando então uma solução para os seus problemas, mas se aquela solução não aparece ou não aparece da forma que elas esperavam, essas pessoas fazem pouco caso de Jesus, trocam Jesus por uma religião falsa. Ou então as pessoas que consideram a palavra de Deus também, aqueles versículos que não atingem aquele problema que a pessoa vive, são tratados com pouco caso. Aqueles livros da Bíblia que parecem antigos, principalmente cheios de listas de nomes de pessoas, eles às vezes são pulados.
enquanto aqueles textos que nos falam sobre como ter um bom casamento, ou sobre as promessas de Deus de socorro, né, como Salmos, né, que nos falam de um Deus presente quando nós precisamos, esses são os textos preferidos. Talvez aqueles textos que nos falem sobre a salvação em Jesus ficaram para trás já na sua vida, você não volta mais a eles, porque parece que não há mais utilidade neles, como se a palavra de Deus fosse medida pela sua utilidade para nossas vidas. E assim nós tratamos a palavra de Deus e o próprio Jesus com pouco caso. Nós gostamos daqueles louvores que falam de quanto Deus nos ama, mas talvez não cantemos com a mesma empolgação louvores como que nós cantamos no começo do culto. Um louvor que parece triste, né? Um hino que parece triste para muitas pessoas, mas que traz uma poderosa mensagem do amor de Deus a nós e do quanto Cristo sofreu por nós na cruz. Um sofrimento que não deveria ser tomado em pouca medida, com pouco caso, mas que deveria ser reconhecido como algo grandioso, porque veio de Jesus Cristo, nosso Deus. E Jesus, então, nesse texto, ele está sendo debochado, humilhado. Nós vemos um crescimento na humilhação de Jesus. O versículo 35 diz que as autoridades de Israel zombavam de Jesus. O versículo 36 diz que os soldados romanos o escarneciam. E por fim, no 39, um dos criminosos crucificados blasfemava Jesus. E essa humilhação de Jesus, Jesus sofreu como parte da sua oferta de si mesmo para trazer salvação a nós. Jesus, como diz o versículo 32, foi crucificado. Por que Jesus foi crucificado? Segundo a Bíblia como um todo, para morrer por nós, como nós vimos no começo desse culto, né, no texto lá de Gálatas. Mas, aos olhos humanos, Jesus morreu por causa da inveja dos líderes de Israel. Jesus era um homem de Deus, mas também o próprio Deus, mas era visto como um homem de Deus, que pregava a palavra de Deus, ensinava as pessoas o caminho de Deus, curava as pessoas, dava aquilo que elas precisavam para manifestar que o reino de Deus havia chegado. E a multidão então abandona os seus líderes religiosos, que não a alimentavam de fato com a palavra de Deus, não se importavam de fato com ela, mas eram gananciosos, como Lucas mostra no seu evangelho, para seguir a Jesus, e tudo isso trouxe inveja. Jesus, de fato, havia anunciado, quando estava no caminho para Jerusalém, em Lucas capítulo 9, que era necessário que o Filho do Homem sofresse nas mãos desses líderes e fosse rejeitado, que seria morto, mas depois ressuscitaria. Então Jesus foi rejeitado, e agora começa a ser perseguido. Jesus foi sentenciado, porque ele se disse filho de Deus. Veja Lucas 22, versículo 67, diz assim: se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus respondeu: se vou-lo disser, não o acreditareis. Também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora está assentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso, Deus. Então disseram todos: logo tu és filho de Deus? E ele respondeu: vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois, que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Então Jesus, ele foi crucificado por se dizer filho de Deus. E de fato ele era filho de Deus, ele é filho de Deus. Ele é o Cristo, nosso Senhor, nosso restaurador, nosso Salvador. Cristo, o Messias, era uma referência a um rei prometido no Antigo Testamento, que viria para trazer o reino de Deus, o paraíso para nós, um reino de saúde, de prosperidade, de alegria, de vida eterna, um reino de paz, de amor entre as pessoas. E Jesus era esse rei, é esse rei. Mas como não poderiam matar Jesus, eles o enviam ao governador romano, porque o Império Romano dominava aquela região e ninguém poderia matar pessoas, sentenciar pessoas à morte, senão o governador romano que estava ali. O capítulo 23, versículo 1, então diz: levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, o governador romano. E assim passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César, afirmando ser ele o Cristo, o rei.
Então ele perguntou a Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Eles acusam Jesus falsamente, dizendo que ele colocava as pessoas contra Roma, ao dizer que não deveria se pagar imposto, mas Lucas 20 mostra que Jesus disse que eles deveriam pagar o imposto, e que Jesus se colocava como rei, como Cristo no lugar do imperador romano, e de fato Cristo fez isso. Então Jesus, ele foi sentenciado à morte. Pilatos a princípio queria livrar Jesus, mas as autoridades de Israel incitaram o povo judeu a pedir a crucificação de Jesus. E Jesus então foi crucificado entre dois criminosos. Como prometia o Antigo Testamento, ele foi colocado junto dos criminosos, simbolizando a todos nós, que somos pecadores, merecemos a condenação pelos nossos crimes contra a lei de Deus. E Jesus então toma o nosso lugar na cruz. Mas não apenas ele carrega a morte, mas carrega a vergonha, porque a cruz é um lugar de vergonha. Os romanos, eles expunham na cruz pessoas que deveriam servir como exemplo, para que não fossem imitadas. Jesus foi colocado ali como exemplo de vergonha e dor, como diz um dos nossos hinos. Ele foi crucificado, a pessoa ali, Jesus foi açoitado antes, ele deveria levar a cruz, saindo da cidade de Jerusalém, em direção ao monte do Calvário, que também é chamado de caveira, porque parecia ali uma caveira. E isso era uma situação humilhante, as pessoas viam Jesus carregando uma parte da cruz por toda a cidade. Lá ele chegaria, seria preso à cruz, por meio de cravos nas mãos e nos pés, e seria tirado as suas roupas, ele ficaria nu e exposto ali diante das pessoas, e geralmente as pessoas que eram crucificadas levavam alguns dias para morrer. Ele estaria naquela posição porque ficava diante do portão da cidade, para que as pessoas que entrassem e saíssem da cidade vissem ali Jesus crucificado. E então Jesus, naquele instante, ele faz algo que as pessoas não esperam. Ele, no versículo 34, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus mostra aqui qual era o motivo da sua crucificação. Era para trazer o perdão, mas ele também está intercedendo pelos seus inimigos. Cristo, de fato, não intercede por todos, mas por aqueles que Deus levará à fé. Mas Cristo, mesmo no momento da sua morte, pede o perdão de Deus. Ele ama os seus inimigos. Ele é o intercessor, de fato. Só há um intercessor na Bíblia, na verdade é o próprio Deus. O Filho e o Espírito Santo intercedem pelos salvos, e ninguém mais pode interceder por nós, a não ser Jesus Cristo. Por isso, na sua primeira carta, João diz o seguinte: amados, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos um intercessor, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus morreu na cruz como propiciação, ou seja, um sacrifício que desvia a ira de Deus de nós para Ele mesmo. E Jesus então clama por esse perdão, porque Ele estava comprando esse perdão na cruz. E agora, se nós cremos em Jesus, Ele continua intercedendo por nós. E Paulo fala na sua carta aos Romanos, que se Deus atendeu a Cristo quando nós éramos seus inimigos, quanto mais agora que nós somos reconciliados e Cristo está vivo, intercedendo por nós, Deus aceitará a sua intercessão. Isso deveria, meus irmãos, essa atitude, levar a um estranhamento dos seus inimigos, deveria levar a um constrangimento. Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. E de fato eu confesso, meus irmãos, que quando eu procurava Deus ainda, estava lendo a Bíblia, quando cheguei a esse ponto eu fiquei constrangido, porque eu pensei: quem é que faz esse tipo de coisa? Jesus com certeza era o melhor de todos os homens, de fato Ele era o próprio Deus, e nós deveríamos ser como Ele. De fato os seus discípulos serão como Ele, amando os seus inimigos, porque Estevão repete essas mesmas palavras quando está sendo apedrejado até a morte. Ele diz: Pai, perdoa-lhes. E Cristo então está falando isso, mas qual é a reação deles? A reação deles é de humilhar Jesus, zombar de Jesus. Porque um coração duro diante do amor, diante do perdão, ele não tem outra reação senão a de inimizade.
E nisso nós vemos o contraste entre a ação de Jesus e a ação desses homens. Eles de fato eram os verdadeiros malfeitores, criminosos, que estavam falando contra Jesus, zombando de Jesus. E Jesus então é humilhado, ele é zombado por essas pessoas. E por 3 vezes é dito, salve-se a si mesmo. Então o versículo 35 diz que as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Também os soldados no versículo 37 dizem, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E no 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Essa foi a última tentação de Cristo, como alguns dizem. Jesus foi chamado a descer da cruz, a salvar a si mesmo, e também no caso do criminoso, salvar a ele também. Mas tudo aquilo era uma afronta a Jesus, eles não acreditavam que aquilo fosse possível, e zombavam de Jesus. Os sacerdotes, as autoridades zombavam de Jesus porque ele estava na cruz. E como o texto que nós vimos no começo disse, a pessoa era considerada maldita por Deus, amaldiçoada por Deus, caso fosse presa no madeiro, e a cruz era de madeira. Jesus estava ali, e eles então entenderam, tiveram uma visão de um Jesus que estava sendo amaldiçoado por Deus. E foi rejeitado então, por ser visto como alguém amaldiçoado por Deus. Se escandalizaram nele. Os soldados romanos, que valorizavam a glória, a força, a honra, ao verem alguém ali na cruz, impotente, ferido, que foi humilhado, que lhe fizeram tudo o que quiseram com ele, que pegaram as suas vestes e sortearam uns e repartiram ali como lembrancinhas desse dia, para celebrar esse dia, que colocaram ali uma inscrição sobre a cruz de Cristo, dizendo, este é o rei dos judeus, em 3 idiomas, o grego, o latim e o hebraico, para zombar de Jesus, para que todas as pessoas de todas as culturas que passassem por ali vissem e zombassem de Jesus. Eles diziam, se você é mesmo rei, se livre daí. E eles poderiam dizer, os líderes religiosos, eu não preciso de Jesus. Jesus não pode se salvar, não pode me salvar, mas eu tenho uma religião que me salva. Eu tenho uma religião que me traz prosperidade. Eu tenho uma religião que me traz a bênção de Deus para hoje e para sempre. Os romanos poderiam dizer, eu tenho um imperador forte, poderoso, diante do qual as nações do mundo se curvam e são esmagadas. Não preciso de Jesus, porque eu tenho um rei de fato que é poderoso. Eu tenho deuses que são poderosos. E um dos malfeitores dizendo, olha, minha situação está perdida mesmo. Eu vou morrer. Então por que não me alegrar um pouco aqui, zombando de Jesus, blasfemando de Jesus? E as pessoas zombam de Jesus porque acham que Jesus, ele não é Deus. E porque não pode, estão como Deus, se não é Deus, fazer algo por nós. Que ele não tem poder nenhum. Há 2 anos atrás, como eu falei, zombaram de Jesus no especial de Natal, Porta dos Fundos. E Fábio Porchat, depois, fazendo uma entrevista, falando sobre Jesus numa entrevista, ele disse o seguinte, olha, Jesus, se ele existiu, ele foi um cara muito bom, muito legal, porque ele falou ali do amor, tratou bem as prostitutas, os pecadores, mas dizer que ele é Deus é uma coisa forçada, isso não aconteceu, ele não é Deus. E se ele não é Deus, então nós poderíamos completar, por que não fazer piada dele? Quando nós não entendemos que Jesus é de fato Deus, e Senhor, e Rei, e Salvador, nós não cremos nele. E nós zombamos ele, fazemos pouco caso dele. Por mais que nós consideremos Jesus como exemplo de vida, como Fábio Porchat reconheceu que caso ele existisse, ele seria, nós fazemos pouco caso dele. Mas essa não é a reação do último criminoso, e essa não é a reação que Lucas quer que nós tenhamos. Ele quer que nós passemos da humilhação para o reconhecimento, porque esse segundo criminoso reconheceu Jesus e teve a atitude adequada em relação a Jesus. E quando o último criminoso, então, zomba de Jesus, ele reage. Fica imaginando ele indo com Jesus, levando a sua cruz ali junto com Jesus, saindo ali
do palácio de Pilatos, levando os 3 à cruz ali, e aquele homem vai passando e vendo aquela situação. O Jesus, que era um homem bom, reconhecido como Cristo há alguns dias antes, ele que estava ali sofrendo muito, teve que pedir, alguém teve que trazer ajuda para ele, né? Pegar um homem que passava pelo caminho, para que ele carregasse a cruz de Jesus. No versículo 27 se diz que quando as mulheres viram Jesus, e a multidão viu Jesus, seguiam numerosa multidão do povo, e também as mulheres que batiam no peito e lamentavam. Elas batiam no peito como um sinal de dor, de sofrimento, por verem Jesus naquela situação. E ele vai vendo Jesus então ser ao mesmo tempo humilhado e honrado pelas pessoas. E de repente Jesus pede: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele pode pensar: mas quem faz esse tipo de coisa? Esse homem com certeza é o Messias, ele é o próprio Deus. E como Jesus disse para Pedro, aquilo não foi revelado pelos homens, mas pelo Espírito Santo, e certamente esse homem teve essa revelação do Espírito Santo, porque ele reconhece Jesus como Deus, e ele vê os líderes religiosos, que deveriam ser pessoas corretas, zombando de Jesus, vem os soldados romanos, inimigos do povo de Deus, zombando de Jesus, e vê esse criminoso como ele, que ele sabe dos crimes dele, zombando de Jesus, blasfemando de Jesus, e ele não se aguenta, ele fica indignado e responde no versículo 40: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque merecemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E aqui há 3 reconhecimentos, meus irmãos, que nós devemos ter. O primeiro reconhecimento é de que Jesus é Deus. Ele fala: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, ou seja, você está sendo crucificado, tendo a mesma sentença de morte que Deus está tendo aqui, e você não teme a Deus. Reconhecer a Jesus como Deus envolve temer a Deus. Temer significa, por um lado, ter medo sim da condenação, mas ter a reverência, a adoração, a confiança que Jesus merece. Jesus, meus irmãos, é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Redentor de todas as coisas. Ele merece que as pessoas se prostrem diante dEle, reconheçam o seu poder, reconheçam a sua autoridade. E de fato Deus dará isso a Jesus, porque Filipenses 2 diz que Jesus se humilhou na cruz, sendo obediente ao Pai, mas ressuscitou e foi elevado à direita de Deus, e recebeu um nome que está acima de todo nome, para que nos céus, na terra e debaixo da terra se dobre todo o joelho diante de Jesus, e reconheça quem Ele é, louvando a Ele. E Jesus será louvado eternamente. O que cabe a nós hoje é adorarmos a Jesus, passarmos da humilhação para o reconhecimento, passarmos do pouco caso a Jesus para a adoração a Jesus, voltarmos a cantarmos com entusiasmo aqueles cânticos que talvez não falem de sentimentalismo, mas que reconhecem quem Jesus é, voltar àqueles textos da Bíblia que talvez não se apliquem para o seu problema nesse dia de hoje, mas que falam sobre quem Deus é, sobre quem Jesus é, anunciar a Jesus para as pessoas, para que elas creiam em Jesus também, passem a adorá-lo também. Jesus deve ser reconhecido como Deus, porque essa é a posição dele, e ele não é um Deus impessoal, não é um Deus indiferente, porque ele morreu na cruz por nós, ele estava na cruz por nós. Para os muçulmanos, Deus estar na cruz era uma ofensa, para os judeus também, para os romanos era uma loucura, como diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, mas Jesus fez isso por nós, Ele sofreu por nós, e merece agora adoração e reconhecimento. O segundo reconhecimento que esse homem tem é o do versículo 41, ele reconhece os seus próprios pecados. Ele diz: nós, com verdade, com justiça, estamos sofrendo aqui, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Então, nós merecemos a condenação, nós somos criminosos, meus irmãos. Somos pecadores. Todos nós temos a mancha do pecado sobre si, caso contrário, Jesus não precisaria morrer por nós. Jesus teve que morrer porque nós somos pecadores. Nós invejamos, nós às vezes descremos, duvidamos,
Nós às vezes temos preguiça de buscar a Deus. Nós às vezes procuramos outras soluções na frente de procurar a Deus em oração. Nós muitas vezes falamos mal do outro. Falamos o mal para o outro. Tratamos com indiferença quem necessita de cuidado. E mesmo assim, a salvação está dada a nós, porque Jesus, que não tinha pecado, como o Cordeiro perfeito de Deus, morreu por nós para nos trazer salvação. Mas a terceira coisa que acontece, que o terceiro reconhecimento que vem no final do texto, 42 e 42, e ele diz assim: acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Esse reconhecimento de que Jesus é o Rei, também é um reconhecimento da graça de Deus. Esse homem reconhecia que Jesus é Deus, mas reconhecia também os seus pecados. Mas ao invés de dizer, eu mereço a condenação e ponto final, ele acredita que ele pode receber a graça e a misericórdia de Deus. E ele reconhece então que Jesus pode incluí-lo no seu reino. Meus irmãos, isso é o que pode acontecer conosco. Não importa o quão pecador você seja, Jesus pode colocar você no reino dele. Jesus pode trazer a graça de Deus para a sua vida. Mas esse homem, ele tinha uma expectativa para no final dos tempos. Ele disse, quando você vier no seu reino. Ele entendeu que Jesus morreria e ressuscitaria. Mas Jesus diz o seguinte, versículo 43, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não no futuro, não amanhã, mas hoje você estará comigo no paraíso. E nós sabemos que Jesus demorou aí alguns dias para ressuscitar. Então esse homem, ao morrer ali, ele teve a sua entrada no paraíso. E o que significa paraíso? Paraíso é uma palavra de origem persa, que tem a ver com dois significados. Pode significar o jardim de um rei, mas também significar um lugar de delícias. E nós podemos lembrar de duas coisas, né? Nós podemos lembrar que havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. E essa palavra foi como referência ali para falar sobre um jardim de um rei que era magnífico. Mas também essa palavra foi usada quando, na época de Lucas, se traduzia a Bíblia para o grego, o Antigo Testamento para o grego. E quando chegando lá no jardim do Éden, em Gênesis, se usou a palavra, em vez de jardim ali, paraíso. E Jesus usa essa palavra para dizer, você estará comigo hoje no paraíso. Jesus nos leva de volta ao paraíso. Por causa do pecado humano, o homem foi expulso do paraíso, a mulher foi expulsa do paraíso, mas Jesus nos leva de volta ao paraíso. A restauração de Deus, o reino de Deus inclui um mundo material, não um mundo nos céus, não um mundo de nuvens, não um mundo de espíritos, mas um mundo de pedras, um mundo de carne e sangue, um mundo perfeito, sem pecado algum, sem coronavírus, sem problemas financeiros, sem desigualdade social, sem racismo, sem ofensas, sem brigas, sem guerras, sem problemas no governo, porque nós teremos um rei que nos conduzirá com justiça num mundo sem pecado e perfeito. E Deus nos dá essa entrada hoje. E a certeza que nós temos isso é porque Jesus prometeu aqui, mas também porque Jesus ressuscitou. E essa ressurreição é a porta de entrada para um recomeço de todas as coisas, para a renovação nossa, em espírito primeiro, mas depois em corpo, mas também a renovação de todas as coisas. E é sobre isso que a Páscoa diz. Que você deve passar da indiferença a Jesus, da humilhação em relação a Jesus, do pouco caso em relação a Jesus, para o reconhecimento a Jesus e posteriormente para fazer parte desse reino, com uma pessoa que obedece ao Rei, com uma pessoa que suplica ao Salvador, com uma pessoa que adora ao nosso Deus e reconhece a sua bondade. Que você possa crer em Jesus, porque quem crer em Jesus será salvo. Reconheça Jesus como Deus, como Rei, como Salvador. Reconheça os seus próprios pecados, mas reconheça a graça de Deus, que te faz incluir hoje no paraíso. A salvação que começa hoje nessa vida, de modo parcial, mas acontecerá plenamente na volta de Jesus.
Porque na volta de Jesus nós celebraremos que Jesus ressuscitou, venceu para todo sempre. Nós adoraremos como Deus, nós obedeceremos como nosso Rei. E isso começa hoje pelo reconhecimento da sua salvação e pela súplica desse homem. Lembra-te de mim, dá-me o teu favor, age em meu favor, dá-me a tua graça, ó Jesus. Que você possa dizer isso também. Lembra-te de mim, dá a tua graça a mim, porque sou pecador. E que você passe da humilhação para o reconhecimento, e que você chame outras pessoas hoje, que é dia de Páscoa, a passar da humilhação para o reconhecimento. É em nome de Jesus que nós faremos isso. Vamos orar? E logo depois teremos um hino. Senhor amado, nós suplicamos que o Senhor nos dê esse novo coração, essa compreensão, essa iluminação que esse segundo criminoso teve. Com justiça ele estava na cruz, mas pela misericórdia e graça de Deus, ele saiu daquela cruz, não para o inferno, como o primeiro criminoso, mas para o reino de Deus, para o paraíso. Que nós possamos ter essa situação hoje, sem a morte, mas que nós morramos para o pecado, para a antiga vida, para a humilhação a Cristo, para o pouco caso em relação a Cristo, e vivamos para o Senhor, glorificando e exaltando o teu santo nome. É em nome de Jesus que nós pedimos isso, pedimos que o Senhor nos use para que outras pessoas hoje possam conhecer a Cristo e passarem da humilhação para o reconhecimento de quem Cristo é. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar esse próximo hino, é um hino que fala sobre o amor de Jesus por nós na cruz. Vamos adorar nosso Deus, nosso Senhor e Salvador.
Irmãos, vamos receber a bênção do Senhor e logo depois alguns avisos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e sempre, no Cristo ressurreto, para a glória de Deus. Amém. Amém, amém, amém. O Renatinho colocou para a gente aí os modos pelos quais você pode contribuir com a nossa igreja, dar seu dízimo, a sua oferta. Nós temos aí o site que você pode procurar ali como trazer seu dízimo e sua oferta. Você também tem o Pix, você tem o QR Code aí para fazer também a sua doação, o seu dízimo. E você também tem os dados da transferência bancária. Então que você faça isso, segundo a direção de Deus. Também você pode trazer o dízimo na igreja, na secretaria, está aberta de manhã e à tarde. E faça isso, então, por obediência a Deus, com a certeza de que Deus está cuidando da sua vida. Que você tenha uma feliz Páscoa, que Deus abençoe e acompanhe você. E mais à noite nós teremos o culto com o pastor Manuel, também falando sobre essa palavra de Deus. Chame pessoas para assistir, pessoas que não conhecem a Cristo principalmente, para que venham a conhecer de fato quem é o nosso Senhor. Que Deus abençoe você e até a noite.